Graça e paz, igreja, boa noite. Amém. Hoje foi um dia, assim, que na verdade nós escolhemos essa data para ser o culto ministrado pelas crianças. Lá no começo do ano, quando nós fizemos o nosso cronograma anual. E eu nem me atentava que seria o dia das eleições, né? Aliás, né? Nós não sabíamos que seria o segundo turno. Então, é até proposital, acredito que de Deus mesmo, né? Essa palavra nesse dia tão definitivo para nós, né? Decisivo, né? A palavra é essa, decisivo. Que eu vou pregar para os irmãos que estão aqui, mais referente à próxima geração, né? Que o ministério infantil, ele simboliza a próxima geração. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmos 78, versículo 3. Amém? Salmos 78, versículo 3. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não as encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Amém? Gostaria que os irmãos se levantassem mais uma vez, para a gente estar orando, para que Deus possa estar direcionando essa palavra. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, ó Pai. Senhor, eu me coloco na tua presença, que eu seja vaso do Senhor aqui nesse lugar, Pai. Para que o Senhor possa falar através de mim ao que os seus filhos precisam ouvir. Senhor, eu peço que o Senhor venha agradecer a Igreja de Cristo do Rio Formoso. Que o Senhor, meu Pai, venha olhar para nós, Senhor. Abençoe o ministério infantil da igreja do Rio Formoso, ó Pai. Senhor, que nós possamos ter um coração grato, meu Pai amado. Que nós possamos, meu Pai, ser servidor do Senhor. Que esse ministério possa continuar fluindo e crescendo, ó Pai. Diante da Tua vontade, ó Pai. Venha nos dar direcionamento, venha nos dar maturidade, venha dar responsabilidade a nós, do Ministério Infantil, os integrantes e a cada membro dessa igreja que se sinta parte desse ministério. É o que nós pedimos, nós te agradecemos por essa oportunidade e eu creio que é o Senhor que falará através de mim. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, essa palavra ela foi muito direta, né? O que esse versículo, o que esse livro quis dizer? O que nós aprendemos deve ser contado, transmitido, ensinado para as próximas gerações, para os nossos filhos, para que a geração que vem após nós conheçamos o Senhor. Conheçam o Senhor. Se tivermos sucesso em transmitir aos nossos filhos a fé que está em nosso coração, olha o que irá acontecer no versículo 3. Se a gente tiver sucesso em transmitir a nossa fé a essa nova geração. Leia novamente aí o versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança. E se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Amém? Nós somos a geração, somos os pastores das crianças da Igreja de Cristo do Rio Formoso. E de todas as crianças que o Senhor nos enviar. Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte. O primeiro pastor da vida de cada criança que está aqui, não sou eu, tia Mônica, não é a tia Rosângela, não é a tia
Fernanda e nem a tia Juliane. O primeiro pastor da vida de cada uma dessas crianças que estão aqui são vocês, os pais. A palavra de Deus ela é bem clara. Ela diz o quê? Para que ensinem, né? Tem até um versículo que é muito claro aqui que diz: ensine o seu filho no caminho onde ele deve andar. Quando ele crescer, ele não desviará. E mesmo que ele desvie, ele vai levar a presença do Senhor junto com ele. E ele vai retornar. Então, é muito claro aqui, que não diz que é o ministério infantil das igrejas, que são as tias da igreja, que são responsáveis em repassar a palavra de Deus. Nós somos auxiliadores de vocês. Nós estamos aqui para auxiliar vocês. Mas o primeiro objetivo, o primeiro que tem que passar esse ensinamento, são os responsáveis. A quem Deus confiou essas crianças? Quem Deus confiou? O Vitor, o meu filho, Deus confiou a mim. Então, eu sou responsável por ministrar a presença de Deus na vida dele. Eu era enquanto ele era criança. Hoje, os filhos de vocês são vocês. Eu continuo sendo responsável, estar orando pelo meu filho, estar guardando a vida dele. Os irmãos aqui da igreja que oram, eu agradeço muito pela vida dele, os pastores, né, que amam meu filho. Como eu tenho certeza que amam como a mim, porque ele foi criado aqui dentro. Eles são meus auxiliadores, mas a responsabilidade principal é minha. Amém? Irmãos, eu não sei se a palavra de hoje vai ser assim muito dura. Peço aos irmãos que me perdoem. Me perdoem. Primeira vez que eu subo aqui, né? No púlpito, não foi fácil. Eu sou muito tímida, embora não pareça, mas sou. Se me colocar na frente de um quadro, me der um giz na mão, eu domino muito bem. Mas, fora isso, eu sou muito tímida. Mas orei muito e coloquei na presença de Deus. Porque Deus tem incomodado muito o meu coração. Porque é visto para todo mundo, né? Que o inferno se levantou contra as crianças, né? Contra essa geração. O inferno se levantou grandemente. Vocês não têm noção da luta que eu enfrentei, que nós, né, do Ministério Infantil, nós temos enfrentado. E eu enfrentei essa semana por decidir estar aqui, sendo boca de Deus na vida de vocês. A gente tem visto que o mundo tem se levantado, né, e tem atacado muito as crianças. Por quê? Essa nossa geração já está indo. Daqui uns 50 anos, né? Muitos não vão estar aqui mais. Quem vai estar aqui? Essa geração que nós estamos preparando. A responsabilidade de vocês é grande, viu? Ali estão os futuros pastores da Igreja de Cristo Rio Formoso, os futuros ministros de louvores, né? Os futuros evangelistas estão ali, né? Está no colo da Jennifer. Nós não vamos estar aqui mais, daqui 50, 100 anos, vou pôr 100 anos, né? Daqui 100 anos nós não estaremos aqui mais, daqui 60 anos, né? Será a geração futura, os filhos deles, os netos deles. Se hoje, que o inferno tem se levantado contra essa geração, se nós, que já somos firmes na caminhada com Jesus, já conhecemos o amor de Jesus, já tivemos experiências com Jesus, já fomos salvos, se nós não repassarmos esse ensinamento para essas crianças e ensinar essas crianças a respeitar a esse Deus que nós servimos, a entender que esse Deus ele é real, que ele existe, se nós não levarmos essas crianças a ter uma experiência real, porque todo mundo que está aqui, gente, vocês estão aqui porque todo mundo teve uma experiência real com o Senhor, ou não. Se não tivesse, não estaria aqui. Porque nós cremos no que nós não vemos. A nossa fé é o que a gente não enxerga. É um Deus que nós não vemos, nós só sentimos. E sentimos poderosamente. Como sentimos? Como a gente dá abertura para Ele. Então, é isso que a gente precisa ensinar. Porque se não ensinarmos, não vai haver mais igreja. Não vai haver mais pessoas lutando, batalhando pela palavra de Deus, pela verdade do Senhor, sendo o vaso do Senhor, se colocando na presença do Senhor. E aí, né? Mas isso não vai acontecer, não. Em nome de Jesus. É bíblico ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Devemos fazê-lo. Não é obrigação da igreja
ensinar a Bíblia para seus filhos. Nós somos, o Ministério Infantil, auxiliadores de vocês, pais. Irmãos, eu quero deixar bem claro aqui também o seguinte: quando eu digo que essas crianças, primeiramente, a responsabilidade dos pais, sim, é. Mas nós, do Ministério Infantil, nos colocamos à disposição para sermos pastores. Fomos chamados por Deus para sermos pastores dessas crianças, auxiliadores de vocês. E os outros irmãos que fazem parte, que não têm filhos aqui, também são parte desse ministério. Porque o Ministério Infantil, ele não é algo separado da igreja. Ele faz parte do corpo da igreja. Ele é um ministério da igreja. As crianças fazem parte da igreja. Elas são salvas por Deus, amadas por Deus. Quando elas são colocadas na presença de Deus, quando elas aquebrantam seus corações, elas recebem a Deus como nós recebemos. Amém? Então, os outros irmãos, eu não tenho filho aqui, eu não tenho neto, eu não tenho sobrinho, mas você é responsável por essas crianças também. Você é responsável por orar, é responsável por cuidar, é responsável por interceder, é responsável por participar de cada ação que é feita aqui, cada projeto que é planejado. Sabe por quê? Porque aqui todos os projetos que o Ministério Infantil projeta têm intencionalidade. Não é feito aleatoriamente e simplesmente para cumprir um protocolo ou para entretenimento. Não. Ele é feito porque ele tem um objetivo a ser feito: levar a palavra de Deus para a vida dessas crianças. Ensinar essas crianças a amar a casa do Pai. Deus, hoje antes do culto começar, eu estava conversando com a Rosângela, ela me disse uma palavra, eu falei assim, ótimo, é Deus mesmo, que ela ouviu falando, né? Deus, ele não tem netos, né? Ele tem filhos, né? Então, todos nós somos filhos, e essas crianças também são filhas de Deus. Então, eu vou ensinar a essas crianças a conhecerem esse Deus. E elas vão aceitar e amar esse Deus, servir esse Deus. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma professora do Ministério Infantil vai salvar nenhuma criança. Não é por herança nossa, né? É pelo amor de Deus. E é isso que nós temos que ensinar para as nossas crianças. O Ministério Infantil, ele tem uma intencionalidade na igreja. Esse propósito é zelar e cuidar da vida espiritual das crianças. Eu gostaria de falar com os irmãos agora algo que Deus tem incomodado muito o meu coração. Hoje aqui a gente está falando sobre o Ministério Infantil. Não que nenhum outro ministério que aconteça aqui não tenha importância, tem. Mas o momento de hoje, ele foi escolhido por Deus, porque nós oramos, nós jejuamos, a gente coloca na presença de Deus. Então, nada que está acontecendo aqui não tem um aval de Deus, não tem um selo de Deus. E há muito tempo, meu coração tem se incomodado muito, muito mesmo. Como as coisas têm caminhado. Eu tenho visto, né? Essa nossa geração, nós adultos, né? Nós que somos responsáveis por essas crianças. Muito alheio, né? Essas questões do ministério. De estar ali se envolvendo, estar se colocando na presença de Deus. Eu vou falar a realidade do nosso ministério hoje. Hoje nós somos quatro professoras. E não é fácil. A nossa agenda de cronograma é uma agenda, quem já fez parte sabe, quem está dentro sabe, é uma agenda bem puxadinha. É o ministério que tem uma agenda maior de toda a igreja, é o Ministério Infantil. Estou mentindo? Nós temos programação de fevereiro a dezembro. E tudo tem gasto, tudo tem entrega, tudo tem muito, muito trabalho. E é um ministério minúsculo, né? 4 pessoas, 5 com a pastora Kátia, porque eu não abro mão dela, e ela sempre está ali
nos dando suporte. Mas o que eu quero dizer? Nós não podemos adoecer. Nós não podemos ter imprevisto nas nossas casas. Porque se isso acontecer, sobrecarrega as outras. Somos 4, 2 em cada sala. Se, por exemplo, eu e a tia Fernanda, que é do Cordeirinhos, adoecer, as crianças não têm aula. Nós não podemos adoecer. E aí eu fico pensando, Senhor, então nós não podemos morrer também? Glória a Deus, né? Estou reclamando, não. Mas nós não podemos morrer também, né? Porque se a gente morrer, o ministério vai morrer junto conosco. Isso dói muito no meu coração. Muito. E eu orei muito para que Deus me mantesse firme. Porque eu sou uma manteiga. Para que Deus me mantesse firme para que eu passasse. Porque é algo que dói no meu coração. Porque eu tenho um amor muito grande pelo ministério infantil. Eu fui chamada por Deus. Eu não fui chamada por homens. Quando aconteceu todo aquele processo, né? Há um tempo atrás aí da nossa igreja, né? Ser dividida. Chegaram em mim e falaram para mim, você vai continuar lá? Algumas pessoas que saíram. Eu disse, vou. Se tiver só eu de professora lá, eu vou. Sabe por quê? Eu sirvo a Deus. Eu não estou lá. Eu amo o pastor Edgar e a pastora Cátia. Eles sabem disso. Amo. De paixão. Amava demais o pastor Ideobrando, porque ele me acolheu. E ele tinha um amor muito grande pelo ministério infantil. E um carinho muito grande. Pastora Lu também. Eu não tenho nada que reclamar de nenhum pastor, nem os meus pastores antigos. Amo o pastor Guzmão e a pastora Daísa demais, amo demais os dois, porque eles me davam todo o suporte. Mas o amor que eu tenho por Deus e pelo ministério que eu sirvo a Deus, ele é maior. Eu sigo a Deus, eu não sigo a homens. Então eu falei para Deus, enquanto as portas daquela igreja estiverem abertas, eu vou estar ali, exercendo o meu trabalho que o Senhor me chamou. Eu fico muito triste, porque às vezes eu ouço falar assim, eu já ouvi falar, daqui, de fora daqui, né? Já ouvi, né? Em cursos que eu faço, que a gente que é do Ministério Infantil, a gente busca muito, né? Palavras envolvidas com o Ministério Infantil. E aí a gente ouve muitos testemunhos, né? Muitas irmãs falando, né? Até mesmo nos congressos que eu vou e tudo. Que tem pessoas que dizem assim, que estão lá dentro. Não, eu participei do Ministério Infantil enquanto eu tinha meu filho que fazia parte do Ministério Infantil. Era minha obrigação. Hoje não é não. Não, já participei muitos anos do Ministério Infantil, mas não. Hoje cansei, quero mais não. Outros dizem assim, não, mas eu não tenho dom, não tenho paciência com criança. Aí eu acho tão, assim, contraditório, né? Porque, assim, como que não tem paciência com criança? E o seu filho? Você tem um filho, tem uma criança dentro da sua casa, né? Porque todo mundo que está aqui, quase todos já foram pais, né? São pais. Ou os filhos já cresceram, e quem não é, vai ser ainda em nome de Jesus. Então, assim, se o primeiro pastor da vida do seu filho é você, como que você não tem dom para o ministério infantil para pastorear uma criança? Como que você não tem paciência para pastorear uma criança? Isso para mim assim não fecha, sabe? É um pensamento, é uma conta que não fecha. Porque se eu sou responsável, eu leio aqui, ó, não sou eu que estou falando não, é Deus, tá? Eu sou responsável como mãe de passar a palavra para o meu filho, de ensinar o meu filho, de ministrar, de ser pastora da vida do meu filho. Aí eu não tenho um dom. Então meu filho não tem pastoreio? E assim, se eu fosse partir desse princípio, né, que eu não tenho filho, não tenho criança, não tenho responsabilidade com o ministério infantil, ok. Eu não teria nem entrado nesse ministério aqui na Igreja de Cristo. E eu entrei aqui, o meu ministério ele nasceu daqui da Igreja de Cristo. Eu vou contar rapidinho aqui o meu testemunho de como eu entrei no ministério infantil. Todo mundo sabe, meu esposo não é convertido ainda, né? E eu tinha o meu filho bebezinho, pequeno.
Quando eu vim para cá, o Vitor já tinha mais ou menos... Quando eu converti, o Vitor tinha 2 anos. Quando eu vim para cá, o Vitor já tinha os seus 8, 9 anos. Então, eu vim para cá, mas assim, era muita luta na minha casa, era muito difícil, porque quem não tem um marido que não é convertido, não é fácil, gente. Primeiro, ele não quer aceitar a sua nova, sua posição, né? Sua fé, ele não quer aceitar. Então, é muita luta, até que Deus a quebranta, né? Porque Deus é um propósito de Deus salvar a minha família, então, ele me trouxe como coluna, né? Minha família é toda da Assembleia de Deus. E aí minha família orava muito para a minha conversão. Porque quando eu casei, minha família era católica. Converteram depois que eu casei. Então, eu vim, né, para a igreja. Mas eu não era daqui, eu não batizei aqui na Igreja de Cristo do Rio Formoso. Quando eu vim para cá, qualquer coisa servia para me atrapalhar de vir aos cultos. Se chovia, eu não vinha. Se o meu marido implicava, eu não vinha. E aí eu fui olhando, assim, para o meu filho, eu pensava, meu Deus, eu sou coluna nessa casa, né? Eu não quero meu filho seguindo, né, os passos, né, do pai, dos tios, dos primos, não quero. E vim. E aí, muitos empecilhos, né? Eu não tinha muita constância, como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa tímida, então eu não sou muito assim de chegar, expansiva, de conversando e tudo. Então, eu chegava, sentava num banco, num cantinho, sempre gostei desse lado, sentava num cantinho, ali eu ficava quietinha, vinha com o Vitor, ficava, terminava o culto, eu ia embora. E aí, um dia, começou a chover lá em casa. Interessante, né? As coisas, assim, quando é Deus, quando você tem convicção da presença de Deus, que é Deus que está falando com você, você nunca esquece. Nunca. Aquele momento que Deus fala, que Deus chama você, que Deus ouve você, você lembra nitidamente. Aí começou a chover, eu estava arrumada para vir no culto. Começou a chover e eu disse assim, nossa, começou a chover, eu não vou. Eu senti uma dor tão grande no meu coração, eu estava no tanque do lado de fora da minha casa, vendo a chuva cair. Senti uma dor tão grande no meu coração, e na hora, eu pensei, eu achei, mas era Deus falando comigo. Engraçado, né? Quando está chovendo assim, você vai trabalhar. Pega a sombrinha e vai. Vai de chinelo havaiano, põe o seu... Tudo muito assim, especificado, sabe? Para me entender. Você vai, chega lá, você troca a sua roupa, veste seu uniforme e vai trabalhar. Chuva não te impede de trabalhar. Passear, Deus não falou, porque eu não sou muito de... Uma chuva me atrapalha a passear. Mas emprego, não. Serviço, não. Então, Deus me pegou naquilo que mais, assim, eu podia estar doente que eu ia. E aí, aqui no meu coração doeu tanto, eu comecei a chorar e falei assim, verdade. Aí eu comecei a pedir para Deus, falei, Senhor, me ajuda, eu preciso me envolver em alguma coisa lá dentro da igreja, porque se eu me envolver em algo, eu vou ter constância, e eu vou estar firme ali. Porque eu sou uma pessoa muito... Por que eu falei de emprego? Eu sou muito responsável nas coisas que eu faço. Eu demorei muito a aprender a dizer não, porque às vezes as pessoas me pediam as coisas que eu não podia fazer. Mas eu também não sabia falar não. Eu já varei, foi muitas noites, porque além das coisas que eu tinha que fazer, eu era professor, né? Todo mundo sabe como é que é, né? Né, Lohane? É noites, às vezes você varando, fazendo as coisas, e eu já varei noites fazendo coisas para outras pessoas, porque eu não sabia falar, não. Eu tenho muita facilidade em fazer trabalhos manuais, né, lembrancinhas, e quantas lembrancinhas eu já fui para festa, de amigas e tudo, e eu não podia naquele momento. E eu virava. 5 horas da manhã, eu lá acordada terminando, tomava um banho, tomava um café, cuidava da minha casa, do meu filho e serviço. Até que eu aprendi a falar não, porque às vezes é necessário, né, irmãos? E eu sabia que se eu tivesse uma responsabilidade aqui dentro, eu iria vir. Meu marido implicando, meu marido brigando, eu iria vir. Eu tinha certeza disso. Chovendo, doente, eu ia vir. E aí eu pedi para Deus, falei, Senhor, eu preciso. Mas eu era tão assim, gente, assim, às vezes a gente é tão imaturo, né?
Na minha cabeça, eu imaginava assim, que era muita ousadia minha eu chegar num pastor, né, num líder, em alguém, e pedir, falar assim, olha, irmão, eu queria trabalhar, né, eu queria trabalhar aqui dentro da igreja, fazer alguma coisa. Na minha cabeça, eu imaginava assim, que Deus ia tocar e a pessoa ia chegar em você e ia te chamar, irmã, você quer trabalhar? Deus falou assim, eu pensava assim, eu pensava que você tinha que ser convidado, era muito ousadia você chegar e pedindo, né? Quem era você? Ainda mais eu, né? Tinha acabado de chegar na igreja, né? Cheguei e já estou, né? Querendo andar na janelinha. Pensei assim, eu pensava. E aí, Deus é tão bom que até na ignorância da gente, Ele age, né? Aí eu sentada, gente, isso foi assim, eu não vim nesse domingo. Foi uma questão, eu não lembro muito nítido, mas foi muito rápido. Eu sentada no meu cantinho, a Kátia chegou em mim, a pastora Kátia chegou em mim e me convidou. Irmã, você quer participar do Ministério Infantil? Do nada. Eu nunca tinha conversado com ela. Você quer participar do Ministério Infantil? Eu só olhei para ela, virei para ela e falei assim, opa, eu quero, é de Deus. Falei para ela, que eu pedi para Deus. Ela, glória, porque é o Ministério Infantil toda a vida, né, gente? Quando entrar alguém, a gente faz festa. Aí, foi assim que eu comecei a trabalhar no Ministério Infantil da Igreja de Cristo aqui do Rio Formoso. Eu nasci daqui, o meu ministério nasceu aqui. E até hoje eu desenvolvo esse ministério aqui. Quando eu estou aqui no Ministério Infantil, já tenho o quê? Já deve ter quase uns 20 anos. Porque eu fui professora da Sofia, da Nauali. Nauali já tem o quê? Uns 20 anos, não é? Aí, então, mais de 20 anos que eu estou aqui. E assim, enquanto Deus me der força, me der saúde, eu vou estar aqui. Eu não vou ser hipócrita de falar que minha vida, o tempo todo, esse tempo todo, eu, nessa leveza, feliz de estar aqui, não. Muitas vezes, eu já pensei em chutar o balde, em desistir, porque não é fácil, gente. Não é fácil você participar de um ministério que é que você precisa ter tanta energia, que você precisa ter tanto movimento o tempo todo, e você ser em tão poucas pessoas, porque o trabalho fica muito pesado, né? Pesado que eu digo no sentido assim, é uma escala muito apertada, né? Então a gente quase não, eu louvo a Deus hoje ter os cultos, né, gravados, porque assim eu consigo ouvir a palavra, as meninas conseguem ouvir a palavra durante a semana e a gente consegue ser alimentada, porque nós precisamos de alimento para a gente alimentar as crianças. Mas eu já passei que dentro dessa igreja teve um ano que se eu sentei nesse banco para ouvir a palavra 5 vezes foi muito. Todo o meu tempo lá dentro. Porque sempre foi assim, né? E isso é algo que dói no meu coração. Talvez seja porque eu tenho tanto amor por esse ministério, né? Mas eu acho que não. Eu acho que é porque é Deus que põe essa dor em mim. Foi Deus que me levantou para vir aqui falar com a igreja. E eu gostaria muito, muito mesmo, que cada um, né, de vocês fosse embora pensando, né, nessa questão, dessa nossa responsabilidade, da responsabilidade de vocês que estão aí sentados. Eu ouvi um testemunho de uma irmã, que ela é líder de ministério infantil. Ela disse assim, eu sou líder, o meu ministério é o ministério infantil, mas dentro da igreja que eu congrego, eu participei de todas as áreas. Quando eu entrei, eu participava do louvor, porque o louvor precisava de pessoas. Eu participava do louvor. Eu não sei cantar. Ela ainda falou assim, eu não sei cantar. Sou afinada, mas eu não sei cantar. O meu esposo, ele toca, ele canta, então ele me ajudava e a gente treinava. E todas as áreas que foram precisando, eu fui participando. Mas ela fala assim, eu tenho convicção que o meu ministério é um ministério infantil. Eu sempre tive essa convicção. Mas eu participava de todas as áreas, mais o ministério infantil. Mas de acordo que os ministérios iam se completando, eu agradeci a Deus, agradeci os meus líderes e falava, agora eu vou ficar vou para o Ministério Infantil. E assim eu fui indo e estou hoje só no Ministério Infantil, que é o que eu faço. Eu gostaria de estar em várias áreas ajudando, porque várias áreas aqui de dentro, igual eu disse, hoje eu estou puxando farinha para o saco do Ministério Infantil. Mas eu sei que todas as áreas necessitam.
Eu gostaria. Mas se eu fosse fazer parte das outras áreas, sendo líder do Ministério Infantil e com uma equipe tão enxuta assim, nós não conseguiríamos completar tudo que os propósitos que nós precisamos completar. E aí, eu queria dizer o seguinte, que os irmãos pensassem que o diabo não está brincando. Ele levantou para derrubar essa nova geração. Por quê? Ele não está mais interessado em me atacar, pastor Edgar, pastor Daniel, o Igor, né? Danilo. Ele não está. Irmão Domingos, né? A Dani, as meninas que fazem parte junto comigo, ele não está preocupado. Ele levanta, mas o alvo maior dele não está. Por quê? Porque nós estamos firmes. Ele já sabe. Nós já passamos por tanta coisa na nossa vida, não é verdade? Tanta coisa, e nós estamos aqui crendo nesse Deus? Estamos. Por quê? Porque nós já estamos firmes na rocha, nós já fomos ministrados, nós já aprendemos a amar esse Deus. Só que essas crianças ainda não. Elas estão aprendendo, elas estão crescendo. Então, por isso, o alvo dele agora é a nova geração. A gente está vendo o mundo como é que está aí, né? Se eu não cuido do meu filho, a internet cuida, os youtubers da vida cuidam, a política, né? Cuida. Se eu não me preocupo com essa nova geração, o mundo está doido por eles. E está trabalhando para isso. Eu não sei se vocês viram um vídeo de uma... Eu nem sei o que aquele povo é, sinceramente, sabe? É algo demoníaco mesmo, mas não sei do que eles fazem parte, não. A mulher já foi da igreja, desviada, já trabalhou no Ministério Infantil, já foi líder de louvor, um monte de coisa assim, né? Desviou, foi para o mundo. Hoje ela faz parte do negócio de candomblé, essas coisas assim, sabe? De terreiro. E aí ela estava fazendo uma live lá, me deixou aberto para quem quisesse ver, né? Eu vi a gravação dessa live. Ela falando para o pessoal lá, né? Dos agregados dela lá, sei lá como é que se diz. Sabe como que a gente vai conseguir alcançar, como a gente vai disseminar a nossa... Eles não falam fé, eles falam lá, sei lá, o que eles dizem. Como que a gente vai disseminar a nossa crença? Sabe como? Eu sei, vou falar para vocês. Nós vamos para a igreja. Aí uma amiga dela falou para ela assim, você está louca? Ela falou assim, eu sei o que eu estou falando, eu sei. Eu já fui de lá. Lá, sabe o que eles fazem? Eles levam umas crianças lá, eles pegam as crianças e levam para salinhas. E ficam doidos atrás de gente para trabalhar com essas crianças. Você chegou lá, falou que você quer trabalhar com essas crianças, é na hora. Você não precisa nem ficar muito tempo sentada no banco, não. Igual eu já fui, volto, falo que reconciliei tudo e vou. E aí lá, ninguém vai lá naquela salinha, não. Ninguém vai lá ver o que está sendo ensinado para aquelas crianças, não. Você manda as coisas para casa, o povo nem olha. Você pede menino para decorar versículo, o povo nem olha. Eles não sabem de nada, não. Não sabem de nada. Aí lá, a gente começa, né? Jesus ama, Jesus salva, mas ali dentro a gente já vai colocando algumas coisas, né? Eles usam muito material, muito visual, ainda falou isso, é o tanto que é do inferno. Ali a gente já vai agregando, né? E é assim que a gente vai ganhar espaço para o nosso propósito. Para ganhar espaço para essa nova geração. Então, né? O diabo não está brincando, não. E ele está recrutando, né, os soldados dele lá, malignos lá, para fazer isso. Aqui na igreja, a gente tem muito cuidado. Antes de eu ver esse vídeo aí, a gente já tinha esse cuidado, né, com o Ministério Infantil. Quem vai para o Ministério Infantil já não vai entrando, dando aula direto, não, né? Tem um treinamento. E agora tem um curso também que a gente faz, né,
de capacitação, que ele é no começo do ano, em janeiro. Todo ano a gente faz. É um sábado o dia inteiro que a gente fica lá fazendo um congresso que tem, né? E é um curso também, ele é maravilhoso. E a outra coisa que eu queria falar para os irmãos, gente, quando tiver esses congressos, né? Tiver essas lives, tudo a ver com o Ministério Infantil, não é responsabilidade só das professoras do Ministério Infantil, não. Eu gostaria que isso ficasse bem assim, cucado na mente de vocês. Isso é uma responsabilidade de toda a igreja. Principalmente para os pais, agora eu vou falar para os pais especificamente. Vocês não têm noção o que é esse congresso. As meninas podem dizer aqui, vocês não têm noção. É algo sobrenatural, é de Deus mesmo. Lá não é só para quem está trabalhando em Ministério Infantil. Lá eles falam sobre como você educar seu filho dentro da palavra de Deus. Ali você vai sendo forjado, porque às vezes é complicado, não é fácil não. Eu sei, eu tive filho, meu filho foi pré-adolescente, meu filho foi adolescente, meu filho é adulto hoje, não é fácil. Às vezes a gente se sente perdido, né? Não é fácil. Mas a gente precisa buscar esses ensinamentos, porque é daí que a gente busca força. Em setembro, teve um congresso aqui no Novo Horizonte, no ginásio do Novo Horizonte. Vocês não têm noção do que foi aquilo, não, gente. Não tem noção. E não tem noção do tanto que eu chorei lá, não. Porque quando eu vi aquele mover de Deus ali dentro, com aquelas crianças ali dentro chorando, recebendo a presença do Espírito Santo, e eu pensei, só eu e o Samuel que está aqui? Porque só foi eu e o Samuel. Falei, só eu e o Samuel que estamos aqui? Eu chorei. Eu chorei da presença de Deus primeiro, depois eu chorei de ver que só estava, porque vocês não têm noção do que foi aquilo, não. Cura, libertação, crianças sendo libertas ali, famílias inteiras lá em cima sendo libertas. Investe na vida espiritual dos filhos de vocês. Investe. Porque, olha, eu criei meu filho aqui. Meu marido não era daqui. Louvem a Deus essas mulheres, né, as mães, os pais que estão aqui os dois juntos. Agradeça a Deus todo dia. Sabe por quê? Porque não é fácil, não. Você ser mãe solo ministerialmente do seu filho. Como eu fui, não é fácil. Porque tem você para ensinar o caminho e tem o pai, né? O pai, aquela pessoa responsável para ensinar o outro lado. Meu filho foi criado aqui, eu ensinei, ele cresceu. Eu fiz o que Deus mandou. Hoje ele não está. Mas eu, em momento nenhum da minha vida, eu arrependi, questionei a Deus. Momento nenhum da minha vida eu falei para Deus, Senhor, eu criei, eu fiz o que o Senhor falou, e agora? Eu só confiei e confio que Deus tem um propósito na vida do Vitor. E ele vai voltar para a presença de Deus. E assim, esses últimos caminhar dele, Deus tem me mostrado, né? Porque às vezes a gente entra num desespero, né? E aí Deus tem me mostrado que ele está ali mesmo. Às vezes quando a gente é humano, né, gente? Então, às vezes quando a carne fraqueja, Deus mostra para você, eu estou aqui. E ele te dá um sinal. Vitor veio aqui, ele tem muito temor de Deus. Ele veio aqui no último dia antes dele ir para lá, para os pastores orar para ele. A Kátia, a pastora Kátia, muita intimidade dá nisso, né? A pastora Kátia, ela foi professora dele. Aqui na salinha do pré-juniores e dos juniores. O pastor Edgar já ajudou ele muito em trabalho de escola, né, pastor? Fez algumas gravações, né, para ele apresentar lá como professor de português. Então, ele tem, assim, um amor... E acompanhou a vida do Vitor aqui na igreja. Ele tem um amor muito grande por eles. Ele veio. Falou, vou lá para eles orarem por mim. E ele não está aqui na igreja. Vou lá, vou orar. Kátia, estou te esperando. Eu vou. Aí ele veio, orou. Isso é o quê? É temor. Porque ele sabia que ele ia para um lugar estranho, um país estranho, sozinho. Ele tá indo para lá. Ele foi sozinho, gente. Ele não conhece ninguém lá. Ele foi para estudar, sozinho. Mas ele foi debaixo da proteção de Deus. Essa semana ele teve uma experiência muito grande com Deus. Porque ele estava desesperado, porque lá na Irlanda eles têm um problema muito grande de moradia, né? Até para os próprios moradores de lá. E ele precisava arrumar uma moradia, assim, urgente, para ontem. Porque o pacote que ele fechou da escola, o alojamento da escola, são 15 dias, depois você paga por dia.
Ele ainda não começou a trabalhar, ele não é filho de rico, né? Então, para ele estudar lá, ele vai ter que trabalhar para ele se manter. Aí ele foi ver uma casa, amou a casa, o bairro, tudo. Quando ele chegou, aí ele ficou esperando um dia, aí o rapaz ligou, quem ia liberar o quarto para ele ir, não deu certo. Aí ele ficou triste, eu fiquei agoniada aqui, porque é mãe, né? Mas eu falei, Senhor, está nas mãos do Senhor. Ele foi para lá porque o Senhor levou. Porque eu quase todos os dias, eu ungia as malas dele. E eu colocava na presença de Deus. E eu falava, Senhor, aqui tem sonhos, tem projetos. De uma vida inteira. Porque ele, desde criança ele falava que ele ia estudar fora, né? Aqui tem sonhos e tem projetos de uma vida inteira. Mas ele só vai se for permissão do Senhor. Se o Senhor tiver um propósito lá para a vida dele. Senão, ele não vai sair nem do aeroporto. Na última hora, ele não vai. E exerci minha fé. Fácil é, né? Não. Eu só tenho ele de filho. Quando chegou, aí ele feliz, mas aí eu falei, amém, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Um dia depois, ele conseguiu uma casa. Voltando. Aí ele foi andando, né, voltando para a casa dele, e ele falou para mim, mãe, eu comecei a falar com Deus. Comecei a orar. Falei, Senhor, tudo o que aconteceu até agora, minha trajetória de eu estar aqui, foi um milagre. Eu tenho consciência disso. Mas eu preciso de mais um. Eu preciso de um lugar para me morar. Ele chegou em casa, lá no alojamento, ele conseguiu essa casa. E pasmem, essa casa tem 8 pessoas morando. Todos são crentes. Todo mundo é crente. Para ele ir, a moça que é responsável pela casa falou para ele assim, Vitor, faz o seguinte, a moça nem conhece, nunca viu ele, ficou sabendo lá pelo Instagram. Não, faz o seguinte, Vitor. Vai lá para a igreja, porque hoje eu tenho uma programação lá na minha igreja. A igreja é pertinho da escola que você estuda. Vai, leva suas bagagens, tudo, que eu vou te dar carona. Aí hoje você não precisa pagar, não. Amanhã você assina o contrato. Fala que não é Deus um negócio desse. Aí ele foi para a igreja, assistiu o culto na igreja. E está lá agora, morando no meio de servos de Deus. Pessoas que vão amar Ele, que vai orar por Ele, que vai me ajudar em intercessão pela vida dele. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque, gente, é válido a gente ensinar. É válido a gente investir. Porque eu investi na vida do meu filho. Eu vim para cá, eu vim para a igreja, eu converti por causa dele. Ele foi o meu ponto central para vir. Porque eu via em volta a família como que era. E eu não queria aquilo para a vida do meu filho. Eu vim por ele. E permaneci e ensinei. O Vitor aqui dentro da igreja era o maior embate quando ele foi ficando pré-adolescente. Ele não ficava com o celular na mão porque eu não deixava. Ele não ficava nos corredores. Quem está aqui que é da época dele sabe que eu não estou mentindo. Ele ficava sentado junto comigo. Ele não ficava em corredor, ele não ficava na porta da igreja batendo. Não. Ele ficava aqui, sentado do meu lado. Às vezes com o bico quase chegando aqui no altar, mas ficava. Por quê? Eu ensinei os valores para ele. E às vezes eu fico olhando assim e fico pensando. Aqui na igreja, às vezes, como eu falei, nós somos 4 professores. E a gente tomou uma decisão. Se uma professora adoecer, a outra não vai substituir. A criança daquela sala, que seja os pequenininhos, vão ficar aqui no templo e vão assistir o culto junto com a sua família. Por que a gente tomou essa decisão? Primeiro, as professoras precisam se alimentar, né? Segundo, as crianças precisam aprender a estar aqui dentro e a ouvir a palavra de Deus aqui dentro. E a ter comunhão junto com a sua família. Por que muita igreja leva as crianças desde o começo do culto lá para dentro? Nós não. As crianças, é proposital. Eu não falei que tudo tem uma intencionalidade? As crianças, elas ficam aqui desde o começo do culto e só vai depois da ceia. Por quê? Porque é o momento que ela está congregando com a família. Isso é importante. É um momento de comunhão com a família. Quantas vezes na hora da ceia os pastores pedem para unir as famílias e orar? E quantas vezes eu vejo crianças, a família está orando aqui, aí a criança está lá correndo, a criança está lá no corredor, a criança está sentada lá no fundo, a criança não está junto com a família. Por isso que eu estou aqui hoje.
Esse culto aqui hoje, gente, é um puxãozinho de orelha, né? A gente não é igual a escola, que tem tempo de fazer uma reunião para fazer isso, né? Por que a criança não está ali junto com a família orando? Ela faz parte dessa família, ela faz parte dessa igreja. Ela precisa aprender sobre esse Deus. Ela precisa ter comunhão também. Hora do louvor. Por que a criança não está aqui participando do louvor também? Criança ama, gente, cantar, pular, gosta dessas coisas. Lá na sua casa, aposto que os vidinhos dos TikTok lá, aqueles lá de dancinha, vê todos, né? Por que na hora do louvor eles não estão aqui? Às vezes está aí passeando. É para estar aqui. E agora eu vou falar para vocês. É para estar aqui. Sentado. Louvando. Né? Na hora da oferta. Também. Orando. Né? É proposital que as crianças estejam aqui. Para estar junto com vocês. Participando junto com vocês. E aí nós decidimos. Quando uma professora aconteceu algum imprevisto, não puder, nós não vamos pegar e mudar a escala, ou pegar uma professora e ela ficar lá 2 vezes, ou o mês todo, não. Nós vamos seguir a escala certinha, e a criança vai ficar aqui dentro do templo. Para estar junto com a família. Participando com a família. E para o ano que vem, a gente tem projeto de ter um domingo que as crianças vão estar aqui dentro. Vão estar dentro do templo. Vão ouvir o culto de adulto, aqui dentro do templo. Vão ouvir a palavra junto com a família. Amém? Até os pequenininhos, né? Eu não vou falar igual da Isabela, do Bruno, eles são bebês, né? Eles não entendem. E eles vinham aqui, correr aqui, ficar andando ali e tudo. Gente, não incomoda ninguém. Ninguém. Né? Quem se sentir incomodado é porque não está prestando atenção na palavra. Porque quando você está mergulhado em Deus, nada te atrapalha, não. Né? Então, precisa de alguém estar... Sempre tem alguém ali, seu filho não, né, não vai para a rua, os pais estão de olho, então, ali, né, de Deus. Eles precisam vir para cá mesmo, é aqui que eles têm que estar. Eles não conseguem ficar muito tempo lá na salinha, vão, voltam, ótimo, mas estão aqui dentro. Eles vão crescer aqui dentro. É isso que é importante, é isso que é o principal, eles crescerem aqui dentro. E os maiores que já entendem, a partir dali, ó, dos 5, 6 anos já entende, 4, 5 anos já entende. Já entende que eu sou professora. Eu trabalhei em escola com maternal, com jardim 1. Por que lá na escola eles respeitam regras e aqui eles não podem respeitar regras? Eu não entendo isso. Respeita. Eles ficam 4 horas dentro de uma sala de aula. E eles não ficam correndo o tempo todo lá dentro da sala de aula, não. Tem recreio? Tem. 15 minutos de recreio. O restante é dentro da sala de aula. Estou mentindo? Quem é professor de criança aqui? Ficam lá. E lá eles respeitam. Lá eles ficam sentadinhos, lá eles não querem ir no banheiro toda hora, lá eles não correm. Lá eles não ficam mexendo no celular, jogando no celular. Não ficam, porque não pode. E aqui pode? Estranho, né? Então, são alertas, tá? O que eu estou falando para vocês, eu não estou querendo acusar ninguém, não, gente, é alerta. Porque eu estou muito preocupada mesmo com essa questão de como as coisas têm caminhado, né? E não sei, depois que a gente sair daqui, os resultados que nós vamos ter, né? Da agora para frente. Então, eu estou muito preocupada. Então, o quê? São os pais, Ministério Infantil, a igreja inteira. Se a gente não se unir como uma igreja, abraçar essas crianças como um corpo, fazendo parte dessa igreja, e não se posicionar na responsabilidade que nós temos de pastorear, ser pastor, ensinar essas crianças a caminhar, a conhecer, a ter um relacionamento verdadeiro com esse Deus, ninguém vai fazer isso. Lá fora, não. E eles precisam ser preparados. Porque eles vão enfrentar o mundo lá fora. Eles não vão ficar debaixo das nossas asas a vida toda. Amém. Eu espero que ninguém fique magoado.
nem chateado comigo. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu pedi a Deus para ser boca dele nesse lugar. Eu não estou aqui me desabafando de forma alguma. Quem me conhece sabe. Eu sou uma pessoa que eu sou de carregar as coisas, mas não sou de falar. Mas eu decidi me colocar diante de Deus e falar o que Ele mandar falar, né? Mesmo que aquilo seja difícil para mim. Como eu disse, foi luta essa semana para mim estar aqui, para mim ter coragem de subir aqui e para mim ter coragem de falar o que Deus pedia de mim. Deus quer urgência, né? Precisa não, Deus quer urgência. Urgência nessa questão. Então, eu gostaria muito de pedir que os pais e a igreja toda nos ajudassem nessa questão. Eu gostaria muito mesmo de pedir que os pais acompanhassem a vida dos seus filhos no ministério infantil, como você acompanha na escola. Muito mesmo. Chega em casa, pergunta, o que foi dito, né? Tem versículo para estudar? Estuda. É para ler a Bíblia? Leia. Que a gente procura fazer isso, gente. Nós procuramos envolver as crianças. Nós procuramos. Tem grupos específicos só para eles. Tem ensaio? Vem no ensaio. Tem um congresso para ir? Vamos no congresso. Tem festa das crianças aqui? Não deixa as crianças na porta e vai embora não. Participa com elas. Participa aqui dentro com a gente. É um momento único seu com o seu filho. Eles crescem, eles vão embora. O meu está do outro lado. Vai embora. E você perde esses momentos preciosos. E outra, pior, né? Se você não tiver certeza da salvação do seu filho, se você não tiver a certeza que eu tenho, porque a certeza que eu tenho que Deus é com o meu filho, mesmo ele não estando, que Deus cuida do meu filho, é porque eu fiz aqui, ó, o que ele me mandou fazer. Então, eu estou aqui, ó, alicerçada aqui. Eu tenho certeza que eu fiz o que Deus pediu. Então, por isso, o meu coração está em paz. Amém? Quero agradecer a oportunidade. Gostaria que os irmãos levantassem. Vou só fazer uma oração, tá? Sei que você está doida. Está nervosa nem um pouquinho, né, Duda? Amém? Gostaria que os irmãos fechassem os olhos para a gente estar orando. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Pai, eu clamo nesse momento, ó Deus, que essa palavra venha como flecha nos nossos corações. Que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia mais. Que o Senhor venha fazer o ministério dessa igreja, o ministério infantil florescer, meu Pai. Crescer cada vez mais. Que o amor, meu Pai amado, que o Senhor tem por essas vidas, por esse ministério, se expanda por todos os nossos corações. Venha nos dar responsabilidade para estarmos, meu Pai amado, cumprindo o nosso papel como ministradores e pastores da vida dessas crianças, das crianças que estão aqui e que o Senhor irá mandar para nós, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade, pelo amor do Senhor pela nossa vida. Amém.